eu sou Davi Santos, bibliotecário da PUC Campinas, e venho hoje conversar com vocês um pouco sobre o livro O Homem Bicentenário, de Isaac Asimov. O autor, ele é muito conhecido principalmente pela sua obra Eu, o Robô, e pela criação das 3 leis da robótica, muito utilizada hoje, tanto para histórias de ficção, como até mesmo para a ciência. E ele traz, na sua narrativa de O Homem Bicentenário, a história de uma família que adquire um robô, porque o robô durante a história é um bem, então eles adquirem um robô para estar trabalhando ali com as atividades domésticas da família, cuidando das crianças, lavando a louça, cuidando da casa. E esse robô chega na casa, conhece a família e nesse convívio familiar acaba adquirindo sentimentos humanos. Sentimentos esses, principalmente pela menina menor, né, pela jovem da família, pela criança, e vai se apaixonando por essa criança, e como o próprio nome do livro já diz, o Homem Bicentenário, ele acaba convivendo com várias gerações dessa família. Então a gente tem ele se apaixonando pela criança, ela crescendo, morrendo, se apaixonando pela filha dessa moça que morre, depois se apaixonando de novo por ela criança, crescendo, morrendo, e assim sucessivamente. Então a gente tem aí esse misto de sentimentos humanos, criados pelo robô, e ao mesmo tempo ele se vê cada vez menos como robô e mais como ser humano. Então ele passa durante toda a história do livro diversos processos físicos nele para se tornar cada vez mais humano. Ele entra com alguns processos judiciais para ser considerado um humano em vez de robô. Uma das cenas cruciais, acredito, bem impactantes da história é quando ele está andando em uma estrada. Alguns adolescentes param ele e tiram as roupas dele e levam embora e deixam ele como máquina andando na estrada. Neste ponto a gente consegue perceber que os adolescentes tiraram todos os vestígios de humanidade que existia naquele robô. Então ele se sente muito humilhado, muito desumanizado mesmo, porque ele se considerava um humano, mesmo não sendo, porque o robô ele era considerado um bem, então ele era da família que comprou ele, então ele não tinha nenhum tipo de direito na sociedade, por isso a luta dele em ser considerado humano, e também em vários aspectos da própria sociedade do livro, tentando fazer ele se encaixar naquela caixinha de robô propriedade e não um ser humano. E a gente vê hoje vários segmentos da nossa sociedade querendo encaixar as minorias em algumas caixinhas e tirando a humanidade dessas minorias, porque fica muito mais fácil eu desprezar, humilhar ou até mesmo torturar o outro se eu não enxergo ele como um ser humano. O Isaac Asimov, ele cria um universo fantástico muito próprio, então acredito que a gente está há alguns anos ainda de viver a sociedade que o Isaac Asimov prega, mas estamos cada dia mais perto.